Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando. Pessoal, hoje vamos continuar a nossa análise sobre a condição pós-moderna do David Harvey, seguindo o conjunto de nossas aulas que buscam analisar as obras obrigatórias para o mestrado de Geografia Humana na USP. Então, continuando o conjunto dessas análises, é claro que se você não está interessada no mestrado em Geografia Humana, não há problema nenhum. Isso daqui é uma análise como qualquer outra que nós fazemos no nosso canal para enriquecer o debate sobre a geografia. Bom, diz respeito exatamente a esse livro. E eu tenho passado por poucas e boas porque, de fato, eu esperava falar sobre esse livro em um vídeo de no máximo 30 minutos. Porque a ideia era, de fato, fazer algo sintético, mais acessível. Mas encontrei dificuldades e há sempre um custo, né, pessoal? O custo de você reduzir o tempo de exposição de uma leitura é sempre o custo de você simplificar ou tornar de maneira, né, caricata essas leituras. Então, para que isso não ocorresse, o máximo possível eu tentei evitar, e eu acho que a única maneira de evitar isso completamente é se a gente lê o texto, como várias vezes a gente faz leituras estruturais, né? Mas para evitar que o mínimo disso ocorresse, eu dividi a análise dessa obra em três vídeos. A proposta era um, depois virou dois e agora é três. Então eu percebi que seria mais interessante. Então, como nós fizemos o nosso percurso, um primeiro vídeo sobre as questões econômicas, contidas aqui na condição pós-moderna. Hoje eu quero analisar com vocês a questão da compreensão do espaço-tempo, pensando em impactos já da tecnologia na nossa sociedade, né, das técnicas, algo que nós podemos então já encaminhar a partir de uma visão do David Harvey, né, que se aproxima muito de uma visão como do Milton Santos, que é muito interessante também esse paralelo. Então, hoje, nesse segundo vídeo, eu vou ver os impactos dessas transformações econômicas diretamente, mais focado nas transformações do espaço e do tempo, não é? É, mobilizando alguns conceitos do professor David Harvey para que a gente possa compreender aqui, retomando alguns da aula anterior. E por fim, no próximo vídeo, eu vou falar da questão pós-moderna de fato, o auge da discussão, né? O que é o pós-modernismo, quais são as transformações na cultura, na sociedade, nos costumes desses povos. Então, é o final, é o auge dessa discussão. Eu acredito que é um caminho didático interessante para nós pensarmos aqui. Muito bem, então vamos ficar dentro do tema da compreensão espaço-tempo, que é um tema central também para que a gente entenda não só essa obra do Harvey, mas de fato outros livros. Eu penso que, pelo menos do meu ponto de vista, esse é o livro do David Harvey mais interessante, porque eu acho que a questão que ele coloca aqui faz muito sentido do ponto de vista de você articular uma relação entre o modo de produção e os impactos na cultura. Eu acho isso fundamental e acho que o tempo todo, em qualquer obra, a gente tem que estar pensando questões desse tipo, não nos render a um economicismo, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos começar, a partir de agora, já fazendo essa análise sobre a compressão do espaço-tempo. Então, vejam só, pessoal, na aula anterior, sobre os aspectos econômicos dessa obra, nós vimos que um dos conceitos centrais era, de fato, a questão do ajuste espacial. O ajuste espacial é um termo que surge ao longo de toda a obra do professor David Harvey, que ele é mais sistematizado a partir da produção capitalista do espaço, que a gente viu que também tem uma relação com a obra do Schumpeter, a ideia de destruição criativa, mas que o Harvey vê isso de uma maneira um pouco mais pessimista, né? A gente vê que isso é retomado em diversos momentos. Então vamos pensar que essa ideia de compressão espaço-tempo tem uma profunda relação com a ideia de ajuste espacial. Lembrando que ajuste espacial diz respeito a esse processo onde a sobreacumulação de capital demanda transformações no modo de operação dos diferentes espaços dessa sociedade para que exista uma nova oportunidade de emprego desses capitais, certo? As modificações no espaço, o que também vai incluir modificações no tempo, são fundamentais como possibilidade de expandir as possibilidades de diminuir essa vazão de sobreacumulação ou dar vazão, né, a essa sobreacumulação de capital. Essa é a ideia, ou seja, as alterações no espaço e no tempo são fundamentais para contornar essas crises de sobreacumulação de capital. Você ter novas oportunidades de mercado, de desenvolvimento,
a operacionalização de novas tecnologias e por aí vai, né? Então, é um dos conceitos centrais. Eu, vez ou outra, eu leio minhas anotações para ajudar a gente também, né, a organizar a discussão. Então, vamos lá. Um dos conceitos centrais da obra refere-se à aceleração dos fluxos de capital, informações e pessoas, que faz o espaço parecer menor e o tempo mais rápido. Isso redefine a experiência espacial-temporal da vida cotidiana. Essa ideia de compressão espaço-tempo. Eu vou chamar a atenção dos senhores e das senhoras que estão aí assistindo, que particularmente vocês podem encontrar essa discussão num dos capítulos, que é o capítulo 16, a parte 3 desse livro, chamada Compressão do Tempo e Espaço e a Ascensão do Modernismo com Força Cultural. Mas particularmente, toda a parte 3 do livro, capítulo 12 ao 18, vão tratar dessa temática, né? Espaços e tempos individuais na vida social, capítulo 13. Tempo e espaço com fontes de poder social, 14. O tempo e espaço do projeto do iluminismo, 15, e por aí vai, né? Então, eu acho que é um eixo central para dialogarmos com esse livro, que a gente possa discutir essa ideia de uma compressão do espaço-tempo, do tempo-espaço, como Harvey coloca aqui. Mas o que necessariamente ele está dizendo com isso? Bom, mais uma vez a gente retorna um pouco às questões econômicas. Primeiro de tudo, entendendo que o processo de desenvolvimento capitalista, como tal, que é um processo de valorização do valor, e é um processo que se dá ciclicamente por crises essas que o professor Harvey entende pela sobreacumulação de capital, cuja oportunidade de resolução se encontra geralmente nas modificações do espaço e tempo. Mas nesse caso, vejam que interessante, é uma característica do processo, né, vamos chamar, né, de acumulação flexível, como Harvey coloca, que surge a partir da década de 70, a partir de duas crises conexas, que é o choque Nixon e a crise do petróleo em 73, é característico desse processo essa compressão, mas não só desse processo. Vejam que a história do capitalismo no seu desenvolvimento é uma história tendencialmente a produção contínua desse processo, desde os seus primórdios. Ou seja, a diminuição das distâncias e o encurtamento do tempo, que só são possibilitados pelas inovações técnicas, são fundamentais para a dinâmica capitalista mundial. E se a gente estuda a história das revoluções industriais, nós percebemos isso o tempo inteiro. É a primeira revolução industrial. Por exemplo, você tem a diminuição, encurtamento dos espaços, como? Através do desenvolvimento das ferrovias. O encurtamento do tempo, como? A partir da produção da máquina a vapor, ou seja, a ideia é produzir a maior produtividade. Eu produzo uma maior quantidade num menor tempo. Eu entrego esses produtos de uma maneira mais acelerada, a partir das ferrovias, não uso mais carroças. Então, isso é uma tendência geral do capitalismo. E quando o professor Harvey fala, mais exatamente, como característica desse período, né, de acumulação flexível, que nós já vimos, é um período marcado pela fragmentação da produção industrial, não é? O toyotismo, pelo sistema just-in-time e outras características que nós vimos no vídeo anterior, ele tem por característica uma particularidade nessa ideia de compressão espaço-tempo. Porque o professor Harvey, ele mobiliza esse conceito não apenas, e aí que se liga com as questões culturais, não apenas para nós pensarmos as questões que dizem respeito ao espaço-tempo, mas as questões que dizem respeito à própria cultura. Ou seja, qual a relação dessa compressão espaço-tempo nas nossas percepções culturais? Analisando, do ponto de vista da produção industrial, o professor David Harvey, e essa é uma discussão importante para chegarmos na discussão cultural, o professor David Harvey vai analisar que há uma tendência no uso dos descartáveis, uma produção que é feita em massa e uma produção que é feita para ser descartada, uma produção em série que tem como objetivo dessa produção essa destruição permanente necessária à valorização desse capital, certo? Então, essas mudanças são fundamentais e dizem respeito à compreensão espaço-tempo, no sentido de que agora eu produzo em mais quantidade, maior quantidade, porque há uma tendência a uma expansão dessa obsolescência programada. Há uma expansão da necessidade do descarte, da produção do lixo, como necessidade de se aumentar essa produção. Então, essa produtividade aumenta,
por essa nova técnica dos descartáveis, por exemplo. É um exemplo que a gente mobiliza aqui, certo? Então, isso é fundamental. Entender que essa pós-modernidade, ela expande esse projeto da compreensão do espaço-tempo. E aí, talvez eu mobilizaria aqui, para nós compreendermos também, a questão da indústria cultural, que é recorrentemente citada nesse livro. Ou seja, a compressão do espaço-tempo deve ser pensada não necessariamente apenas naqueles moldes os quais eu coloquei anteriormente, que é o característico das revoluções industriais, mas entender que há uma compressão do espaço-tempo, por exemplo, na ótica da indústria cultural. Os tempos do cotidiano, do vivido, e os espaços do cotidiano, do vivido, são diminuídos. O espaço é diminuído e o tempo é acelerado. Há várias discussões na geografia. Eu traçaria até paralelos com o Yves Lacoste, né? O Yves Lacoste tem lá no Geografia, serve em primeiro lugar para fazer a guerra, até outro texto obrigatório que a gente vai analisar mais à frente. O Yves Lacoste tem uma parte do texto que ele fala: olha, por exemplo, você introjetar agora nessa sociedade uma questão como o metrô, muda radicalmente a percepção do espaço. Eu vou por debaixo da terra, né? No seu subsolo, o transporte mais rápido, eu perco a noção da dimensão das paisagens da cidade e eu vivo num espaço, e esse termo para pensar a pós-modernidade é muito importante, o espaço fragmentado. Não só a produção se fragmenta, como as percepções de mundo se fragmentam. Então eu me desloco mais rápido, eu passo de avião por cima das cidades. Quer dizer, eu perco a noção das paisagens. O que eu tenho contato é sempre com paisagens fragmentadas. De modo que, se, por exemplo, eu vivo numa zona nobre da cidade, trabalho em outra zona nobre da cidade e me desloco por metrô, qual é a minha percepção de mundo? Das zonas nobres dessa cidade. Ao mesmo tempo, se eu, que é mais comum, vivo numa zona pobre e me desloco de metrô para outra zona mais pobre, a minha visão de mundo é essa visão do fragmentado, esse pedaço pobre e esse pedaço outro pobre. Eu não vejo as diferentes variações entre uma paisagem e outra, e as suas dinâmicas espaciais surgem a partir de um mundo fragmentado. O tempo também sofre claramente os impactos, né, desse tipo de relação. E aí é claro que a gente pensa as novas tecnologias desse ponto de vista, né? Quer dizer, por exemplo, a questão dos celulares, como eles são colocados, eles dizem respeito também, isso não é avaliado, até chega a ser avaliado, viu? Pelo professor David Harvey, mas isso diz um contexto mais contemporâneo. É interessante fazer essa ligação, porque, por exemplo, foi uma questão agora na prova de mestrado, né? De qualquer forma eu faria, porque a nossa análise aqui não diz respeito só à prova de mestrado, mas só para contextualizar, a prova de mestrado, agora em 2025, cobrou que se fosse feita uma avaliação das favelas, do crescimento de favelas em municípios brasileiros entre 2010 e 2022. Esse é um texto da década de 80. E aí, como esse texto explica uma questão que diz respeito ao século XXI? De resto, não havia nada na bibliografia que comentasse o século XXI, mas se esperava que vocês fossem capazes de traçar paralelos. Então é importante a gente puxar a mobilização desses métodos para entender a modernidade, o nosso contexto, né? Que talvez o Harvey nem chamasse de modernidade, mas de pós-modernidade, não nosso contexto contemporâneo. Esse seria o termo mais correto. David Harvey ele usa até a questão dos celulares como, por exemplo, um objeto de fetichização, né? Que antes mesmo de os celulares terem sido produzidos em massa, se produziam brinquedos que imitavam celulares, porque a ideia era mais uma questão da aparência. Isso é algo que a gente vai ver na aula seguinte, com mais profundidade. Quer dizer, nessa sociedade pós-moderna, a questão da aparência, da superficialidade, surge como um ponto muito importante. Mais do que a essência, o que se valoriza é a aparência, né? Mas vejam bem, no que diz respeito à compressão espaço-tempo, continuando nesse tema, vejam que o celular é um grande mobilizador dessa compressão, né? E lembrando que, que isso vem de cima, né, dessas grandes empresas, que a técnica ela não é democratizada, ela faz parte de grandes monopólios, de conglomerados, que eles sim podem mobilizar essas técnicas, de modo que quando a gente pensa a compressão do espaço-tempo, a gente tem que entender que não é no mesmo nível para todos esses agentes sociais, para todos os membros dessa sociedade, né? Que as grandes empresas mobilizam isso com muito mais intensidade do que os meros mortais como nós, que somos parte da classe trabalhadora, e que seria um paralelo interessante para que a gente pudesse pensar uma série de questões. Por exemplo, eu traria aqui a questão dos celulares. A gente tem uma compressão radical
Alguns filósofos contemporâneos colocariam que essa compreensão, ela chega num nível tão avançado que seria a ausência de espaço e tempo. Por exemplo, a Marilena Chauí trabalha nessa ótica, né? O celular, claro, junto a todo o seu sistema de consumo, dos aplicativos, das redes sociais, ele não só comprime, ele produz uma ausência de espaço-tempo, não é? Quer dizer, é uma paralisação desse espaço-tempo, há uma gestão do espaço-tempo, talvez, se fosse isso, uma administração desse espaço-tempo que é cada vez mais incisiva, que por via do celular faz com que esses agentes privados tenham mais acesso à regulação do nosso cotidiano. Então vejam, é claro, a logaritmização, né, perdão, a algoritmização por via das redes sociais é um aspecto muito importante, né? A algoritmização, porque há um mapeamento das tendências do que você consome nas redes sociais. Em poucos minutos, se fica sabendo exatamente o que você consumiu, os vídeos que você mais assiste, quais são as tendências do seu gosto, e aquela plataforma é personalizada para atender a esses gostos que você frequentemente consome. Isso já teria um primeiro impacto nessa compressão espaço-tempo, não é? Quer dizer, o que seria o fato de que agora os gostos foram padronizados, né? É um impacto já na cultura e que há uma regulação do que se pode ouvir, do que se pode assistir, do modo como se assiste, do modo como se escuta, certo? Então é um aspecto já importante, né? E a compreensão espaço-tempo diz respeito fundamentalmente aí neste caso, portanto nós vimos a consequência no gosto, mas principalmente a circulação da informação. A informação ela circula mais rápido e a algoritmização é esse elemento da compressão espaço-tempo. É um elemento. Então, cada vez mais eu comprimo para que essas informações cheguem mais rápido, circulem mais rápido e se adequem às tendências de gosto e de consumo, o que tem por consequência, no campo da cultura, por exemplo, uma padronização, uma mediocrização do gosto, uma ausência de visão crítica, um disciplinamento do gosto, né? Não por acaso a gente vê aí tendências gerais de redução no tempo de atenção das pessoas, né? Você vê uma tendência a uma extrema positividade nos sujeitos, caracterizada pelo fato de que, se eu não me identifico rapidamente, se eu não tenho um apelo emocional, uma descarga emocional rápida, eu pulo o vídeo, não tenho mais interesse naquele vídeo, né? E por aí vai, né? Então vocês vejam a compressão espaço-tempo no nosso cotidiano, que é uma questão que eu acho mais relevante do que a gente abordar em relação às dinâmicas mundiais, que é claro que eu acho que é mais simples, porque é um assunto que a gente geralmente lida mais, que é entender como a produção no toyotismo, por exemplo, possibilitou todos esses sistemas que nós já vimos no seu aspecto econômico, né? O just in time, né? Quer dizer, a possibilidade de você produzir de acordo com a demanda, porque você consegue oferir isso muito mais rápido, né? A fragmentação industrial, porque agora os transportes permitem que, num custo mais baixo, eu possa transportar minhas mercadorias e as peças dessas mercadorias para regiões diferentes do mundo, e por aí vai. Então, esse é um elemento central que eu colocaria, né? Outros aspectos que, para a gente exemplificar aqui a compressão espaço-tempo, é a inteligência artificial, né? O chat GPT, né? As plataformas que a gente tem agora de inteligência artificial. Vejam como hoje a nossa capacidade de produzir informação é muito maior. O que nos coloca até diante de certos dilemas na nossa contemporaneidade, por exemplo, o dilema da pós-verdade, não é? Que também nós veremos entrará como um dos aspectos da condição pós-moderna. Não é necessariamente esse o termo mobilizado por Harvey, porque não é um debate característico da época em que o livro foi escrito, mas é um debate que é herdeiro dessas discussões do Harvey. Porque o que o Harvey vai perceber? Que há uma extrema subjetivação da discussão, que acompanha uma fragmentação e uma substituição do que eram as discussões epistemológicas por discussões ontológicas. É isso que o Harvey começa a perceber, ou seja, o que interessa mais do que, e aí esse é o ponto fundamental do livro, que eu vou abordar com mais profundidade no próximo vídeo. O que interessa é a questão da totalidade, não é? A totalidade é o que surge como mais importante, ou seja, a totalidade como uma característica moderna contraposta a essa fragmentação da pós-modernidade. Talvez esse seja o eixo duro da diferenciação entre essas duas coisas. Inclusive, é nessa relação que o Harvey procura uma solução entre o moderno e o pós-moderno, como uma superação dessa problemática, né? Então vejam só,
há uma profunda crise nesse sentido dessa subjetivação. E essa subjetivação, ela surge pela ontologização da discussão, do debate. Quer dizer, o que importa agora é o sujeito em relação a seus desejos próprios. Vamos lembrar que o Harvey também faz uma diferença entre o moderno ser caracterizado pelo sintoma e o pós-moderno ser caracterizado pelo desejo, né? Então, o que interessa para o pós-moderno é o desejo, que se coloca contra essa totalidade, que se coloca contra essa visão de todo que é um projeto iluminista, certo? Isso é importante que a gente também avalie. E que está no interior dessa lógica produtiva que começa centralizada no seu período keynesiano, nacional desenvolvimentista, e vai se fragmentando. Então, de certa forma, há uma transição onde o modo como a produção opera no nacional desenvolvimentismo das décadas de 40, 50, 60, de maneira centralizada, recompõe uma totalidade, enquanto a acumulação flexível produz, por transformações na infraestrutura produtiva, a uma fragmentação da própria visão de mundo. Da mesma forma que as empresas estão se fragmentando, os sujeitos também vão se fragmentando. Isso é fundamental para a gente então entender a compressão do espaço-tempo, certo? E o nosso modo de percepção da realidade, que cada vez mais é fragmentário e administradamente fragmentário, né? Quer dizer, quando eu digo administradamente, quero dizer que há uma gestão dessa fragmentação. Não são os indivíduos, eles mesmos, por suas ideias, por suas motivações próprias, por seus interesses, ou seja, não é a autenticidade que move esse processo, para retomar um conceito da escola de Frankfurt, né? O que move esses processos não é a autenticidade, mas a mercantilização dos sujeitos. Ou seja, há uma fragmentação do gosto, da cultura, que é uma padronização que é feita por via de uma gestão dessa padronização. Certo? Então, aqui a minha tentativa é fazer o link entre o vídeo 1 e o vídeo 3. Porque isso é o mais difícil. Vejam, isso é verdadeiramente o mais difícil. É muito fácil entender essas questões separadamente. Vamos exemplificar aqui de uma maneira a tornar isso ainda mais problemático. Vejam, por exemplo, entrando num nível banal de discussão, seria como dizer que o fato de que agora a Embraer pode produzir aviões a partir de peças que são produzidas em mais de 50 países diferentes, esse fato, que é característico do sistema de acumulação flexível, esse fato, ele explica a fragmentação do gosto, a subjetivação dos indivíduos, a gestão dessa fragmentação, a mediocrização dos sujeitos, como relacionar uma coisa e outra. Esse é o processo que eu diria que é mais difícil de ser analisado, de que é mais difícil de ser compreendido. Mas é o que de fato é colocado na visão do David Harvey, mas que não vem sozinho. Uma chave interpretativa, que eu acho que é fundamental para entender esse movimento, porque é um movimento que, veja, a superestrutura, quando pensada no marxismo, ela é mais lenta. O tempo superestrutural é mais lento. Superestrutura no marxismo, vocês sabem, né? A cultura, o gosto, né? Ele é muito mais lento do que a infraestrutura. A infraestrutura tem revoluções produtivas mais rápidas. E isso não surge diretamente no sujeito. Mas, quando o David Harvey fala dessa compressão espaço-tempo especificamente para pensar a pós-modernidade, há uma sensação de que é quase instantâneo. E isso que gera uma estranheza na leitura do texto, para quem não percebe qual é o eixo de ligação. Então há uma sensação de que, olha, parece espontâneo. Sistema just in time, toyotismo, fragmentação da indústria levou a essa fragmentação dos indivíduos na cultura. Qual é a chave que permite essa ligação? E aí, é claro, eu não vou explorar essa chave inteira aqui, porque eu tenho já vários vídeos falando sobre isso no canal. Vão lá assistir, né? É a indústria cultural, pessoal. Essa discussão de indústria cultural, que particularmente faz parte, diretamente ou indiretamente, de todo esse livro aqui. Não por acaso, ele vai chamar várias vezes para discussão o Walter Benjamin. Escreveu a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Recomendo a leitura desse livro até para entender esse, que é um livro dificílimo, né? Esse do Walter Benjamin. Mas vejam bem, é preciso mobilizar alguns conceitos do Walter Benjamin nesse caso, como por exemplo a ideia de aura. Então, David Harvey percebe que essa indústria cultural,
A aura, que é o elemento que compõe a obra de arte, e o que que é a aura? É a autenticidade da obra de arte, é a obra de arte que é produzida no tempo do artista, ou seja, é a obra de arte caracterizada pelo seu poder de culto, né? E aí há toda uma discussão no Walter Benjamin de como a sociedade capitalista, particularmente essa sociedade que vai sendo pensada nessa transição para essa sociedade pós-industrial, financiarizada, substitui o poder de culto pelo poder de exposição. Isso que é a reprodutibilidade técnica para o Walter Benjamin. Hoje, e ele vê os dois como importantes, viu? Só que ele vê que no capitalismo pós-industrial ganhou tanto peso o poder de exposição que ele destrói a aura da obra de arte. Então, essa exposição contínua, essa massificação da cultura tem por consequência, tem como resultado essa banalização, quer dizer, um filme que é visto em várias telas de cinema, perde o poder de culto. E veja, é tão interessante essa discussão, porque hoje mesmo, quando a gente pensa no cinema, hoje o capitalismo chegou no nível dos streamings, e quando a gente vê o cinema, a gente já passa a pensar que o cinema já tem poder de culto, não é? E você vê, para o Walter Benjamin, o cinema já era exposição. Isso eu estou colocando no seguinte sentido, pessoal. Vejam só, isso que é interessante a gente pensar, como para o Walter Benjamin já era um problema as telas de cinema. E para a gente hoje, dada a radicalidade da indústria cultural, as telas de cinema elas já parecem um poder de culto. Por quê? Vamos diferenciar. O poder de culto é quando todos se reúnem num espaço específico, olha a geografia aí, num espaço específico, porque aquela obra precisa daquele espaço para que ela possa existir. Ela existe em relação a um espaço. Exemplo, Capela Sistina. Ela tem um poder de culto. Ela não, você quer ver a Capela Sistina? Você tem que ir até o Vaticano entrar na Capela Sistina. Não tem jeito. Você pode até ir nessas novas, né, essas novas exposições de arte que projetam a filmagem da Capela, não quer dizer nada. Quer dizer, ali é uma massificação da Capela Sistina, mas ela é obra de arte, a Capela Sistina, porque ela tem poder de culto, porque eu tenho que me deslocar naquele espaço e há uma dimensão ritualística, sacra daquele espaço. A obra de arte tem essa questão, isso é a aura. Depende de estar ali, depende de estar escondido do olhar. Depende desse ritual que é eu me deslocar, eu ficar ali diante daquele espaço e diante de um tempo específico de contemplação daquela obra de arte. Então, quando eu penso a compressão do espaço-tempo, por que que hoje o cinema surge como um poder de culto? Porque ainda tem um espaço onde as pessoas se reúnem, vão lá, assistem, compartilham, tem um sentimento, uma certa autenticidade. As pessoas saem do cinema discutindo o filme, suas impressões, e hoje até isso se perdeu. Hoje é no streaming extremamente, veja aí, massificação e banalização de novo. Extremamente massificado, extremamente banalizado na tela da nossa casa, a gente não consegue nem escolher o filme que a gente quer ver. É tão banalizado, tão mediocrizado, e eu não tenho nem mais interesse. Aquilo se massificou num ponto, né, que simplesmente desaparece qualquer aura da obra de arte, porque a aura é isso. É quando eu bato o olho, eu falo, esse é um quadro do Da Vinci, porque ali tem o traço do Da Vinci. Ali tem a pincelada do Da Vinci, eu sei que é o Da Vinci. E quando eu olho para a indústria cultural, qual que é o resultado? Né? Não tem traço, tudo se banalizou. Eu vejo filmes de 50 diretores diferentes, com roteiros iguais, com as gravações iguais, com a mesma proposta. Então banaliza o negócio, é poder de exposição, que assume a forma da mercadoria. Só que qual é a questão aqui? Por isso esse link é muito importante. Porque vejam por que que dessa vez foi tão rápida essa modificação da infraestrutura impactando a superestrutura. Por que que foi rápido isso? Porque, basicamente, ocorre algo que não ocorria ou ocorria em menor intensidade nos outros períodos em que essa compressão do espaço-tempo ocorreu. Qual que é o link? E isso daqui é fundamental, então, para entender esse livro. Isso daqui que eu espero que vocês tenham em mente para a gente analisar os impactos do que a gente vai chamar de condição pós-moderna. Ah, então, nessa leitura, e é a leitura do Harvey que eu estou trazendo, é dele, não é uma leitura específica minha. Porque ele cita o Walter Benjamin em vários momentos, a discussão de estética está o tempo todo nesse livro. Qual é o link que a gente percebe aqui? O link é que foi tão rápida, essas transformações na produção impactaram tão rapidamente as transformações na cultura, porque basicamente o que foi apropriado pelo capitalismo como forma de expandir o seu processo de acumulação de capital, como forma de dar vazão
ao perigo da sobreacumulação de capital e jogar seu capital excedente para outros setores foi a indústria cultural. Esse é o link que a gente tem que fazer, certo? A transformação é rápida porque se encontrou um modo de mercantilizar a cultura, se encontrou um modo de mercantilizar a arte, a comunicação em seus aspectos diversos. Então, necessariamente, o capitalismo encontra nesse sistema de acumulação flexível, não começa na acumulação flexível a indústria cultural, viu? O Adorno está discutindo isso na década de 40, na década de 50. Já é antes da acumulação flexível. Mas vejam, David Harvey também coloca dessa forma. Ele coloca que a acumulação flexível ela é resultado de um sintoma que já vinha desde o keynesianismo. Então, essa indústria cultural ela não surge com a acumulação flexível, mas ela é preparada dessa forma e começa a ser assim produzida no século XX, principalmente com o surgimento do cinema, né, com a produção do rádio, com a produção da massificação da cultura. Isso acompanha essa crise do keynesianismo, da crise desse sistema fordista, até o sistema de acumulação flexível, certo? Então, a acumulação flexível chega nesse auge da indústria cultural. E os anos 80 é a marca fundamental da degeneração cultural da humanidade. Mas não há dúvida, certo? E aqui já é uma análise mais minha, né? É o auge dessa massificação. Vocês veem isso na música, né? Você comparar a década de 70, onde essa indústria cultural já era forte, com a de 80, é terrível. Tanto quando a gente fala de música brasileira quanto internacional. Há uma pasteurização da música, no sentido de que há uma mediocrização. A gente vê isso em diversos aspectos. Por exemplo, você tem aquela. Elementos, eu vou trazer exemplos para que a gente possa entender que isso surge na música, por exemplo. A guitarra que é marcada sempre por aquele efeito de coro, né? Que é aquele efeito que ficou muito famoso por causa do The Police, aquela banda de rock. Que o Legião Urbana no Brasil usava muito, Capital Inicial. Então, isso daí se expande, você vê em todas as músicas esse mesmo efeito. O Phil Collins desenvolve lá aquela batida na bateria, que ele coloca um sistema de microfones diferentes, lá dá aquele eco na bateria, né? Isso vira padrão para todas as. Então, essa é a mediocrização, a indústria cultural. Por que, que as transformações, então, foram mais rápidas? Porque, basicamente, se criou uma forma, o capitalismo encontrou uma forma de fazer com que as transformações industriais fossem rapidamente passadas para o setor pro setor para o campo superestrutural de maneira mediada, e por isso a gente fala de gestão. Há uma gestão dessa transformação. E quando a gente fala gestão, significa que esses aspectos industriais são levados para a cultura mais rapidamente, mas de maneira seletiva. É selecionado o que pode circular, é selecionado o que não pode circular. É selecionado por quê? E por que, que essa mediação é importante? Não só por causa da vazão de capital que vai para esse setor e que busca dele se apropriar, mas para disciplinar a população. Disciplinar para esse novo sistema de acumulação flexível, esse novo sistema que está diante dessa necessidade de fazer com que as pessoas, sendo disciplinadas culturalmente, aceitem todo o processo que inclui a acumulação flexível, que é um processo, por exemplo, que está relacionado à expansão de políticas de alteridade. E não por acaso, e aí entrando na discussão do século XXI, quais são os elementos disso? Vai ser o coach, vai ser o discurso motivacional, a autoajuda. Porque são as formas ideológicas que buscam sustentar, por via da indústria cultural, essa infraestrutura nova que surge. Então, pessoal, é basicamente isso a compressão espaço-tempo, né? Eu queria chegar nesse ponto para que a gente pudesse pensar essa transformação, né? Então, hoje eu acho que tá bom por aqui a gente entender essa mediação. Hoje o vídeo seria uma tentativa, né, de mediar o vídeo um com o vídeo 3, porque eu acho esse o aspecto mais difícil. A gente entender como as mudanças na economia estão relacionadas à mudança na cultura. E é basicamente isso que se propõe o Harvey nesse texto. Sugiro fortemente, se você não quiser ler o livro inteiro, que seria uma pena, mas claro, às vezes a gente não consegue devido aos prazos de estudo, mas leiam ao longo da vida, né? O capítulo 16, né? Da condição pós-moderna do David Harvey. Acho fundamental para vocês entenderem essa questão da maneira como eu estou colocando, certo? Pessoal, é isso. Questões, dúvidas, comentários, críticas, não deixem de colocar aí embaixo e até uma próxima.